Boas-vindas de volta ao Clipado Filmes. Dentro de um bunker, Chloe, Oleg e outro homem ensanguentados correm para salvar suas vidas enquanto uma voz de inteligência artificial anuncia que o bloqueio começará em 60 segundos. De repente, Oleg para e atira no outro homem antes de tentar atirar em Chloe também, mas ele só acerta a perna dela. Então Oleg sai do bunker e a porta se fecha antes que Chloe possa segui-lo. Ao ouvir um rosnado próximo, Chloe começa a voltar pelo túnel e consegue deslizar sob a veneziana bem a tempo. No entanto, o outro homem fica preso e agarra as pernas de Chloe, implorando para que ela não o deixe. Naquele momento, um monstro aparece do outro lado e arrasta o homem para longe, permitindo que a veneziana feche completamente. Depois, Chloe encontra um computador e envia uma mensagem de socorro. Ela explica que a instalação está sob ataque, que foi colocada em bloqueio por 24 horas e que ela é a única sobrevivente. Se alguém quiser Ada e a pesquisa, então eles devem resgatá-la. Em seguida, Chloe limpa seu ferimento e remove a bala. Ela também se lava e pega algumas roupas novas nos armários. Ouvindo o rosnado novamente, ela decide se esconder atrás de alguns móveis. O monstro se aproxima e estende a mão, mas vê seu rosto e não ataca. Enquanto isso, o mercenário James recebe uma videochamada de sua esposa grávida, que fica irritada ao vê-lo vestido, já que ele deveria ter voltado para casa. James explica que aceitou uma missão de operações especiais e promete que esta será a última por um tempo, já que paga bem o suficiente para uma boa casa. Depois, James e seu melhor amigo Marshall entram em um avião com a ex de Marshall e colega mercenária Raquel. Durante a viagem, Raquel explica os detalhes. Eles devem entrar em um laboratório de biopesquisa em Bosvania para resgatar Chloe sem serem detectados. A equipe de Oleg já tentou entrar no bunker e isso resultou em 12 vítimas civis. Agora esses soldados estão na área tentando encontrar outra entrada. Os mercenários também têm equipes no solo que já encontraram 2 túneis de fuga, então Raquel se juntará à equipe Alpha para entrar na instalação enquanto James e Marshall devem se juntar a Bravo para oferecer cobertura. Um helicóptero irá buscá-los mais tarde. Quando eles chegam à floresta, James e Marshall veem um dos homens de Oleg procurando por uma escotilha com um detector de metais. Quando Kara os vê também, ele imediatamente foge, então uma perseguição começa. O homem tenta se esconder atrás de uma árvore, mas o resto da equipe Bravo o encontra rapidamente. A equipe quer matá-lo, mas James escolhe amarrá-lo a uma árvore. O prisioneiro continua repetindo que os Nephilim estão chegando, mas James acha que isso é um absurdo. Bravo sai enquanto deixa o cara na árvore. Enquanto isso, a equipe Alpha usa um pequeno explosivo para fazer um buraco e entrar no bunker. Eles encontram um homem se machucando na parede e quando ele se vira, ele revela um rosto em processo de mutação. De repente, o homem corre em direção a eles e a equipe abre fogo, mas isso não é o suficiente para detê-lo e ele manda um mercenário voando. Na floresta, a equipe Bravo descobre que seu prisioneiro escapou. Então, uma bomba explode perto deles. Então eles correm para se proteger e atiram de volta enquanto os homens de Oleg abrem fogo contra eles. Um dos membros da equipe é morto imediatamente e outro fica gravemente ferido. Bombas continuam explodindo na área e Marshall é derrubado, mas ele se recupera rapidamente e continua atirando, apenas para ficar preso atrás de uma árvore. James também é derrubado por uma bomba, então ele arrasta seu corpo no chão para recuperar sua arma. Então ele corre entre as árvores para matar os últimos inimigos para salvar Marshall. Ele também encontra o prisioneiro de antes e dessa vez não hesita em atirar na cabeça dele. Depois, James e Marshall ajudam seu companheiro de equipe ferido, mas ouvem mais inimigos chegando, então o escondem depois de enfaixar seu ferimento. Com eles se protegem e notam os homens de Oleg encontrando seu outro companheiro de equipe, que não estava realmente morto e é baleado repetidamente pelo inimigo. Então o grupo de Oleg traz um cachorro para procurá-los, então Marshall não tem escolha a não ser atirar no tratador. Outro tiroteio começa e a dupla mata o máximo de homens possível enquanto corre pela floresta. Logo eles estão ficando sem balas e mais explosivos explodem nas proximidades, então sua única escolha é pular do penhasco e cair na água. A forte corrente empurra a dupla por um tempo. James consegue se segurar em uma pedra e percebe uma cachoeira, então ele se preocupa com Marshall, que aparece nadando por perto. Eles voltam para a terra e se esgueiram para chegar ao ponto de encontro, mas não veem a equipe Alpha por perto. Uma discussão acontece porque Marshall quer esperar a coleta como o plano dizia, mas James acha que Oleg os encontrará em breve. Naquele momento, latidos podem ser ouvidos à distância, então Marshall concorda em se esconder em uma caverna.
A dupla tem que rastejar por túneis estreitos até chegarem a uma área aberta, onde ficam animados ao encontrar uma escotilha sob algumas pedras. Eles imediatamente os afastam e entram no bunker. Ao mesmo tempo, Oleg e Jonah encontram o mercenário ferido e o espancam enquanto perguntam onde fica a entrada do bunker. De repente, um saco para cadáveres começa a se mover e Oleg atira nele antes de fazer o mercenário abri-lo. Lá dentro há um monstro, que Oleg incendeia enquanto explica que essa é a razão pela qual eles não podem deixar ninguém entrar no laboratório. No bunker, James e Marshall vagam e encontram sangue por todo lugar, mas nenhum corpo. Há algumas armas e balas no chão que eles pegam antes de continuarem procurando. Em outra sala, eles encontram um monte de fotografias mostrando Chloe um monstro na neve. Depois de tirar fotos com seu telefone, James toca uma gravação de um cientista explicando que eles recuperaram o corpo de Suber Kenny de uma geleira. Então eles usaram o sangue do monstro em humanos, mas ele agiu como um parasita e atacou o DNA das pessoas. Alguns cientistas pensaram que o monstro era algo da Bíblia que eles não deveriam ter despertado. Marshall não entende, então James conta a ele sobre os anjos caídos que abusaram de mulheres humanas, o que resultou no nascimento de monstros muito fortes conhecidos como Nefilim. Esses monstros travaram guerra contra os homens e a humanidade quase foi extinta, mas então Noé construiu a arca para salvá-los e o dilúvio supostamente matou todos os Nefilim. Naquele momento eles ouvem alguns rosnados e James vai investigar. Quando ele sente uma presença atrás dele, ele a segue pelo corredor e entra em outra sala. Depois de ouvir mais barulhos estranhos vindos do respiradouro, James vê Chloe atrás dos móveis e fala com ela. Ela o avisa que os monstros são atraídos pelo som, mas é tarde demais. Um monstro aparece acima deles e joga James no chão, fazendo largar sua arma. Então o monstro pousa em cima de James e repete suas palavras com uma voz rosnante. Antes que ele possa atacar, Chloe aparece atrás dele e o acerta com um machado. Quando o monstro se vira para ela, Marshall aparece e abre fogo. As balas não o machucam, e o monstro escapa pelo respiradouro. Muitos rosnados podem ser ouvidos nos respiradouros e Chloe diz à dupla que eles precisam ir embora antes que o monstro venha atrás deles novamente. O trio corre de volta para a entrada, mas congelam quando descobrem que o grupo de Oleg chegou. Eles tentam voltar pelo mesmo corredor, apenas para ver o monstro bloqueando o caminho. Conforme a fera se aproxima, Chloe percebe outra abertura e o trio imediatamente pula para dentro. Eles rastejam o mais rápido possível enquanto Chloe vê o monstro abaixo deles. O grupo congela para evitar fazer barulho, no entanto Marshall acidentalmente toca o gravador. Ele rapidamente o desliga, mas o monstro já os ouviu e alcança o interior do respiradouro, agarrando o pé de James. Chloe e Marshall continuam até chegarem a uma sala enquanto James atira no monstro para fazê-lo ir embora. Depois, James se junta aos outros na sala, onde Chloe está vomitando. Os caras exigem uma explicação, então Chloe diz a eles que os cientistas usaram o sangue do sujeito N para criar um híbrido genético chamado Adam, que era parte humano, parte monstro. Então James diz que eles devem sair pela outra entrada, no entanto Chloe aponta que é a área onde Adam começou tudo. Mais de 20 funcionários foram infectados e se tornaram os monstros que eles estão lutando agora. James lembra que o mapa mostra um terceiro túnel, então eles precisam encontrá-lo para escapar. Depois que Shirley vomita novamente, o trio sai da sala. Eles se esgueiram e encontram outra abertura, então, enquanto James trabalha para abri-la, Chloe continua a explicar. Adam foi o primeiro híbrido bem-sucedido criado há 30 anos a partir de um embrião e ele foi trazido aqui para a contenção, mas ele se tornou instável por causa dos experimentos feitos nele e ele enlouqueceu. James finalmente abre o respiradouro, mas antes que eles possam sair, eles são encontrados por um dos homens de Oleg. O grupo diz para ele manter a voz baixa, mas o homem não escuta, então sua voz logo atrai um monstro que o mata facilmente em segundos. O trio usa a chance para entrar no respiradouro e rastejar para longe. Chloe conta aos rapazes que Oleg era o guarda do laboratório, mas mesmo assim ele matou Adam. Agora Oleg quer usar a pesquisa de Adam como arma, que está nas mãos dela. Eventualmente, o trio sai do respiradouro e segue os canos até uma sala de máquinas. Eles cruzam uma porta muito estreita enquanto procuram a próxima escotilha. O relógio de James apita anunciando que o bloqueio acabou. O trio cruza outra porta que eles trancam atrás deles e seguem um corredor até encontrar Raquel, que está gravemente ferida. Nas câmeras de segurança,
Chloe percebe que o inimigo está chegando. Marshall tenta levar Raquel com eles, mas Chloe ressalta que ela está infectada, o que não tem cura. Quando Marshall se recusa a deixá-la para trás, Chloe diz a ele onde encontrar a enfermaria médica para pegar uma maca. Enquanto Marshall vai para a enfermaria médica e James procura a próxima escotilha, Chloe usa a chance para atirar na cabeça de Raquel. Os caras voltam quando ouvem o tiro e Marshall fica furioso, ignorando Chloe quando ela diz que salvou Raquel de sofrer como um monstro. Marshall grita com Chloe e ameaça matá-la, mas James o impede. Todo esse barulho chama a atenção do monstro que logo aparece na porta, então Marshall e James começam a atirar nele sem sucesso. Assim que ficam sem balas, o grupo foge e acidentalmente se divide enquanto o monstro os persegue. James e Chloe se escondem em uma enfermaria médica, onde um corpo imediatamente começa a se mover e ruge. Chloe cobre o rosto com um travesseiro e James entrega a ela sua faca para que ela possa esfaqueá-lo até a morte. Enquanto isso, Marshall chega ao necrotério e decide se esconder dentro de um freezer ao lado de um corpo. Naquele momento, James o contata e Marshall ouve como um monstro está tentando entrar na ala médica. James e Chloe fazem o melhor que podem para manter a porta fechada enquanto Marshall tenta sair para ajudá-los. No entanto, ele descobre que a porta do freezer não pode ser aberta por dentro. De repente, o corpo acorda e morde Marshall no braço antes de usar sua faca para esfaqueá-lo repetidamente na cabeça para despachá-lo novamente. Marshall pensa que acabou, apenas para Jonah puxá-lo para fora e acertá-lo com sua arma. Ao mesmo tempo, James e Chloe conseguem fechar a porta e o monstro vai embora. No entanto, eles também ouvem as vozes dos homens de Oleg se aproximando. James joga o gravador no corredor e dois homens são distraídos por ele, então James usa a chance para atacar. Ele imediatamente derruba um cara, mas o outro é maior e o domina. Felizmente, Chloe sai e usa uma faca para lutar contra o grandalhão, mostrando uma habilidade surpreendentemente boa para esfaqueá-lo em ponto-chave até que ele esteja despachado. Depois, James quer ir procurar Marshall, mas Chloe o impede. Ela ressalta que se Oleg conseguir a pesquisa, ele a transformará em uma arma e despachará todos eles. James não tem escolha a não ser escoltar Chloe para fora primeiro. No necrotério, Marshall é contido a uma mesa enquanto Jonah descreve como a infecção o despachará para transformá-lo em um Nephilim. Ele continua perguntando onde Adam está e Marshall diz que não sabe antes de repente, ter uma visão. Ele vê Adam matando os cientistas e expulsando Oleg antes de gravar a mensagem. Isso significa que Chloe é na verdade Ada e Oleg tem lutado para impedi-la. De volta a James e Chloe, eles chegam ao quarto de Ada e encontram o corpo do líder da equipe Alpha. O que faz Chloe se sentir mal. James tenta contatar Marshall, que está prestes a ser esfaqueado por Jonah. Naquele momento, um monstro irrompe no necrotério e Jonah se vira para atirar nele, mas o monstro o agarra e o joga para todos os lados antes de jogá-lo em cima de Marshall para despachá-lo. Uma vez que Jonah está despachado, o monstro olha mais de perto para Marshall, mas como ele está infectado, a besta o poupa e vai embora. Marshall então usa sua faca para se libertar. No quarto de Adam, James dá a Chloe o telefone do homem morto e diz para ela sair pelo túnel que a equipe Alpha usou. Quando ela estiver do lado de fora, ela pode usar o telefone para ligar para o helicóptero. James se prepara para sair para ajudar Marshall, mas congela quando vê um berço no canto. Ele percebe que Chloe está vomitando porque está grávida e exige saber a história real. Chloe admite que é Adam, explicando que ela surtou depois de ficar presa por 30 anos. Ela se recusou a criar seu bebê em cativeiro, então ela matou seus captores para finalmente ter liberdade. James entende querer salvar a criança, mas o sangue de Chloe é muito perigoso, então ele não quer deixá-la sair. De repente, um monstro entra na sala e Chloe apenas observa como James é facilmente espancado. Naquele momento, Marshall chega e ameaça atirar em Chloe, então o monstro derruba James. Chloe foge e apaga as luzes enquanto Marshall abre fogo, apenas para ser derrubado pelo monstro. James encontra um lança-chamas deixado pelos soldados e o usa para queimar o monstro até que ele morra. Enquanto isso, Chloe sai e encontra Oleg esperando por ela com sua arma em punho. Chloe pede desculpas por suas ações e se aproxima para abraçá-lo, mas Oleg não a perdoa. Uma Chloe desesperada rouba sua faca e o esfaqueia, apenas para Oleg pegá-la de volta e rapidamente esfaqueá-la em troca. Enquanto ambos caem no chão, James e Marshall também deixam o bunker. Eles checam Chloe e ela ataca de repente, esfaqueando James antes de lutar contra Marshall. A força monstruosa de Chloe permite que ela derrube Marshall facilmente e quando James tenta lutar contra ela também, ele é imediatamente derrotado da mesma forma.
Nenhum dos dois desiste e tenta lutar contra Chloe novamente. No entanto, é fácil para ela derrubá-los rapidamente um após o outro. Então ela tenta agarrar uma arma caída. Então James a surpreende por trás colocando uma corda em volta do pescoço dela. Chloe luta contra o aperto dele e consegue cutucar o olho de James para distraí-lo. Então ela o soca para derrubá-lo. Em seguida, ela tenta esfaqueá-lo, mas James dolorosamente pega a faca com a mão. Quando Marshall começa a se transformar, ele usa essa força para puxar a corda antes de pular na escotilha, arrastando Chloe no chão até que o estrangulamento a mate. Depois, James desce pela escotilha para salvar seu amigo. No entanto, Marshall o lembra que ele está infectado e diz para ele ir embora sem ele. Após um último adeus, James sai do bunker e deita-se no chão para usar o telefone. Ele desmaia antes de ouvir a voz da esposa. Mais tarde naquela noite, uma equipe de resgate chega à floresta e encontra James, que já se transformou e imediatamente os ataca. Terminando assim, Death Valley, filme de 2021. Esse é o Clipado Filmes e a gente se encontra no próximo vídeo.